A paz do Senhor. Você está ouvindo aí essa música de fundo, né? Que é o Salmo 23, cantado. Fez até parte da novela do Rei Davi, que passou na Record. Esse é o Salmo 23, cantado. Eu coloquei essa música de fundo porque o tema da nossa aula de hoje é o Salmo 23, o Salmo do Supremo Bom Pastor. Inclusive, eu quero até convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente fazer aqui uma análise do Salmo 23. A gente não vai hoje seguir os tópicos da nossa revista. Hoje vai ser uma aula um pouco diferente. A gente vai fazer uma análise do texto do Salmo 23 e comentar versículo por versículo. Você que é da AD Anhanguera, que está nos assistindo, igreja onde eu tenho o privilégio de estar como pastor, esta aqui é a revista, né, do trimestre. A revista vem falando sobre os Salmos. Hoje é sobre o Salmo 23 e ela está disponível lá na secretaria da nossa igreja. Amanhã e sexta-feira eu vou estar lá na nossa igreja, no plantão pastoral. Agora, com a volta dos cultos presenciais somente aos domingos, eu vou continuar fazendo o plantão pastoral lá na nossa igreja, toda segunda, quarta e sexta, a partir das 17h30. Tá bom? Então vamos aqui para a nossa aula. Deixa eu abrir aqui no meu notebook a nossa aula para nós já começarmos. Se você puder compartilhar para outras pessoas assistirem esta aula, ou pode assistir agora ou pode assistir depois, mas o importante é que o tema dessa lição é um tema muito importante, sobre um salmo muito conhecido, e a gente vai passar algumas coisas aqui, né, que talvez no texto em português a gente não consiga observar bem, mas vamos fazer algumas análises aqui a partir de algumas palavras no texto original hebraico, para a gente entender melhor ainda o Salmo 23. Então hoje é a lição 3 da nossa EBT, Escola Bíblica de Terça-feira. Até terminarmos esse processo aí de quarentena, né, estaremos fazendo a nossa EBT online. Então a aula de hoje, da lição de número 3, é o Supremo Bom Pastor. Então eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 23, onde nós vamos analisar esse salmo inteiro, completo. O texto áureo desta lição de hoje é o Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a verdade aplicada, Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as necessidades e está conosco em todo o tempo. Então vamos analisar aqui o texto. Como eu já disse bem no comecinho da live, nós não vamos seguir os tópicos da lição hoje. A gente vai fazer uma análise do Salmo 23. Como a gente já explicou anteriormente, em outras aulas, me parece que foi na primeira aula, o termo salmo vem do hebraico mismor e ele também no grego é psalmos. Então, salmos é mismor no hebraico
e significa uma canção acompanhada com instrumentos de cordas. A primeira vez que aparece essa expressão, mismor no hebraico ou psalmos no grego, é no Salmo de número 3. É um louvor, né, de Davi, onde ele aqui no Salmo 23 reconhece Yahvé como o supremo pastor. É importante a gente perceber que o Salmo 23, lá no hebraico, na Bíblia hebraica, antes de iniciar o verso primeiro, tem o título do Salmo. O título do Salmo é Salmo de Davi, Mismor le David. Mismor, como eu já disse, é uma canção acompanhada com instrumento de cordas. E por que é importante a gente saber que este Salmo 23 é um salmo davídico? Porque ele, durante um bom tempo de sua vida, ele era pastor das ovelhas de seu pai Jessé. Então ele teve essa experiência de pastorear ovelhas. E durante uma grande parte do tempo em que ele viveu como aquele fugitivo de Saul, para não ser morto por ele, Davi teve que viver, né, fora do conforto do lar, fora do conforto do palácio, onde inicialmente ele servia como pajem, como tocador de harpa, e ele passou a viver nas regiões desérticas. Então ele experimentou o Senhor como seu pastor. Então Davi ele tem essas duas experiências, né? Ele como pastor de ovelhas de seu pai Jessé durante um bom tempo de sua vida, e ele passou também a experimentar o Senhor como seu pastor, porque ele dependia dele para todas as circunstâncias de sua vida durante a época em que ele viveu no deserto. Então aqui a gente vai observar que é importante a gente saber que esse salmo é de Davi para a gente entender a alma do poeta. Davi ele está passando experiências através desta canção para ser acompanhada por instrumentos de cordas, que é o chamado Salmos ou Mismor no hebraico, para a gente entender Deus como aquele que é o nosso pastor para a nossa vida. Então, ele vai explicar aqui, a partir do verso 1, quem é o pastor dele. Ele começa o salmo dizendo, Yahvé Roi, ou seja, quem é o meu pastor, né? Yahvé Roi, no hebraico, o Senhor é o meu pastor. Então ele está denominando quem é o pastor dele. Lá no hebraico, a palavra Senhor, na verdade, é o nome de Deus, o nome Yahvé. Quando esse nome ele é colocado no Antigo Testamento, ele está fazendo uma referência ao nome próprio de Deus, Yahvé, e ele está referindo-se a um Deus no qual o povo tem uma aliança com ele. Então, o nome Yahvé, quando enunciado na Bíblia, é para lembrar aos leitores que esses leitores têm uma aliança com Deus, a aliança mosaica. Quando se fala Yahvé, é uma lembrança dessa aliança. Então, Davi, aqui no Salmo 23, ele quer deixar bem claro para os seus leitores quem é o seu pastor. O seu pastor é Yahvé, é aquele Deus com o qual ele e o povo hebreu têm uma aliança. Quando ele diz, né, meu pastor, a expressão hebraica roi, ele está se colocando na condição de ovelha. Basta lembrar aqui que a ovelha é um animal frágil, ela não tem chifre, não dá coice, ela não morde, ela não tem ferramentas naturais de autodefesa. Então ela precisa da proteção e do cuidado do pastor para defendê-la, porque ela não tem nenhum sistema de autodefesa. A ovelha também ela tem muitas fragilidades com relação
aos predadores com relação à vida, ela não tem resistência a doenças, a feridas. Ela, para crescer, para desenvolver, multiplicar, ela precisa do cuidado do pastor. Então, Davi se refere a Deus como pastor porque traz a ideia de proteção integral. Quando Davi está dizendo o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que o Senhor o protege integralmente em todos os aspectos da sua vida. Quando ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que confia plenamente em Deus para o sustento e para a sua sobrevivência, cuidado e proteção, assim como uma ovelha confia em seu pastor. Ele coloca aqui bem claro, o Senhor é o meu pastor, aí ponto e vírgula, nada me faltará. Essa expressão, lo ersar, significa que ele confia plenamente na provisão de Yahvé, do Senhor. Não vai faltar para Davi confiança, provisão, aqui ele cita pastos e águas, não vai faltar para a ovelha, e Davi se coloca na condição de ovelha, refrigério, condução, amor, proteção, suporte, consolo e etc. Então é disso que o Salmo 23 vai falar. Davi declarando que o Senhor é o pastor dele, declarando que confia plenamente nesse pastor para a sua sobrevivência, cuidado, proteção e etc. E por isso ele confia plenamente que nada vai lhe faltar. Então a gente vai observar aqui os aspectos necessários para a sobrevivência e saúde de uma ovelha que Davi aplica à sua vida. Então no verso de número 2, ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então aqui a expressão deitar-me faz, é importante a gente perceber isso, porque as ovelhas só conseguem deitar-se se elas estiverem bem alimentadas, né? Não tiverem mais com fome, se não tiver agitação dentro do próprio rebanho e se elas estiverem livres de parasitas. Então, quando Davi diz, ele me faz deitar, ele está dizendo que ele está bem alimentado, que há um sossego em volta dele, não é? E que ele está livre de coisas que o aperta, que o incomoda bem de perto. Então Davi, ele coloca toda a sua confiança em Deus, como pastor, como cuidador, e diz que ele pode então deitar-se, ele pode ficar despreocupado porque Yahvé cuida dele, o pastor cuida dele. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. A expressão hebraica é benot deshet. Benot deshet. Então significa literalmente em formosas gramas. Isso fala de fartura, de relva verde, de comida saborosa para a ovelha. Então Davi está colocando-se aqui na condição de ovelha, dizendo que o pastor dele oferece para ele verdes pastos, formosas gramas. É como na época das chuvas, né? Graminhas. Então aqui fala de fartura, fala de comida saborosa. Então Davi confia que Deus vai prover para ele aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, que é o alimento. Ele também continua dizendo, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas aqui, a expressão é alme menuhot. Significa águas adequadas. A ovelha, ela é um ser assustado, por isso
o pastor sempre leva a ovelha para águas tranquilas, águas adequadas. Não pode ser uma água parada, porque a ovelha é frágil e pode lhe fazer mal. E não pode ser uma água muito agitada, pelo fato dela ser um ser assustado, ela não conseguirá tomar aquela água. Então, quando Davi diz que o pastor, que é Deus, o leva para águas tranquilas, ele está falando sobre águas adequadas. Da mesma maneira, Deus, no seu cuidado por nós, ele nos leva a termos alimentos necessários, que é aqui o verdes pastos. Então, alimento necessário, cuidado necessário, Deus tem por nós. Vamos observar aqui o verso de número 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É interessante a gente observar aqui a expressão refrigera a minha alma. Literalmente, o texto está dizendo aqui, faz voltar a minha alma. A palavra hebraica, nafish, significa alma, fôlego, força. Então a ideia aqui é restaurar as forças, o vigor da ovelha. Então ele está dizendo assim, olha, refrigera a minha alma, lá no hebraico tem o sentido de ele restaura o meu vigor, ou ele restaura as minhas forças. E é assim que Deus faz conosco, não é verdade? Quando a gente está enfraquecido de alguma maneira, Deus, como nosso supremo pastor, ele vem e renova as nossas forças. Ele nos coloca de pé. Na continuação do verso de número 3, o texto está dizendo, guia-me pelas veredas da justiça. A expressão hebraica aqui é Magelet Tzedek, significa, indica os caminhos bons, os caminhos de fáceis deslocamentos, caminhos seguros que a ovelha deve trilhar. Do ponto de vista da aplicação para os servos de Deus, veredas da justiça tem uma aplicação moral prática, ou seja, Deus me faz ser um instrumento para a sua glória. Ele redime a minha vida dos meus pecados e me faz ser um instrumento dele. Então, quando o texto está dizendo, guia-me pelas veredas da justiça, o texto está dizendo, faça de mim um instrumento para a sua glória. Mostra-me os caminhos corretos, os caminhos adequados, para que eu ande neles e possa, então, assim, glorificar o seu nome e ser um instrumento do Senhor, um instrumento para a sua glória. Por que Deus, aqui no verso 3, está dizendo, refrigera a minha alma, ou seja, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, ou seja, faça de mim um instrumento que ande nos caminhos adequados, nas veredas da justiça, para ser um instrumento para a sua glória? Por que Deus faz isso? Na última parte do verso está dizendo, por amor do seu nome. Então Deus faz tudo isso para a gente, não porque a gente merece alguma coisa, mas é por amor ao seu próprio nome. Então aqui a expressão por amor do seu nome, é Leman Shemor, significa que Yahvé faz tudo isso para honrar o seu próprio nome. Inclusive, os hebreus chamam Deus de Hashem, o nome. Que quando a gente fala de o nome, fala de Yahvé honrar o seu nome, a gente tem que entender isso como Yahvé faz tudo isso por nós para honrar ou para estar adequado às suas qualidades morais e essenciais. Então Deus trabalha em nosso favor não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque Deus faz para
estar adequado às qualidades morais e essenciais do seu próprio ser. Então, Deus refrigera a nossa alma, restaura o nosso vigor, Ele nos faz instrumentos para a sua glória por causa do seu nome, para honrar, para dignificar a sua própria pessoa. Bom, então vamos aqui para o verso de número 4, onde o texto diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui, né, no vale da sombra da morte, aqui a gente tem uma referência a um vale de Judá, um vale muito escuro e muito perigoso de se passar por ele. Mas o salmista diz que ainda que se ele passar por esse vale escuro, esse vale de morte, né, onde há perigo iminente, ele não vai temer. Ele diz, não temeria mal algum. Mas por que o salmista diz que não sentiria medo? O versículo continua, né? Porque tu estás comigo. Então aqui a expressão, né? Porque tu estás comigo, né? Ki atá imandi. Então, ki atá imandi. Então, eu não vou temer. Tu estás comigo. Quem é esse tu, né? Aqui no hebraico, ki, é uma referência a Yahvé. Então, quando ele está dizendo, não temeria mal algum, porque Yahvé, lá no verso 1, que é o meu pastor, está comigo. Então, se Yahvé, que é o meu pastor, está comigo, eu posso passar, né, na presença dele ou junto com ele em vales escuros e mortes. Não é assim que acontece conosco quando a gente está passando por grandes dificuldades, adversidades, opressões, dificuldades. A gente sente aquela confiança de passar por tudo isso porque a gente tem a plena confiança de que Deus está conosco. Então o texto está dizendo que esse Deus poderoso que está com ele traz essa segurança para ele não temer diante da passagem pelo vale escuro, porque esse poderoso, ele tem ferramentas que tranquiliza aquela ovelha. E Davi aqui se coloca na condição de ovelha, né? Ele diz, tua vara, a expressão hebraica lá é shivterá, que significa teu bastão. Teu cajado, né? A expressão hebraica é o mishanterá, palavra difícil de falar, né? O mishanterá, que significa teu suporte, teu cajado. Então aqui tua vara deve ser entendida como teu bastão e teu cajado deve ser entendido como teu suporte. O fato da ovelha ver na mão do pastor aqueles dois instrumentos, né, de proteção, que é o bastão e o suporte, ela fica tranquila, ela se sente consolada. Então aqui a gente tem que entender tua vara e teu cajado como instrumentos de cuidado, tanto o bastão para afastar, né, os perigos iminentes, os animais perigosos, quanto o suporte, o cajado, para trazer aquelas ovelhas próximos de si, ou até mesmo para facilitar a caminhada. Então ele diz que esses dois instrumentos, né, tua vara e teu cajado, ou teu bastão e teu suporte, me consolam. A expressão aqui hebraica, né, Yenahamuni, dá um sentido não no sentido psicológico, consolar no sentido psicológico, mas no sentido de proteção, ou seja, eu sinto consolo ao saber que estou protegido por teu bastão e por teu cajado. A ideia é esta aqui, ok? Então, aqui Davi está fazendo uma referência a esse cuidado pastoril, né?
onde, por causa desse cuidado de proteção, de auxílio, de suporte, a ovelha se sente consolada. Então, assim deve ser também a nossa vida, né? Ao observarmos que servimos um Deus poderoso que cuida de nós, nós devemos ter esse raciocínio em mente, né? Eu sinto consolo por saber que Deus está comigo. Bom, aqui até o verso 4 a gente tem um cenário da relação entre pastor e ovelha, e a partir do versículo de número 5, o 5 e 6, o cenário ele vai mudar. O cenário ele agora é de uma relação de um convidado que está na tenda de um anfitrião. O cenário aqui é de alguém que estava viajando pelo deserto e havia perigos iminentes e ele conseguiu abrigo e proteção dentro de uma tenda, onde o homem lhe ofereceu esse cuidado e essa proteção. Então aqui a gente tem, a partir do verso 5, um cenário não mais de ovelha e pastor, aquela linguagem pastoril, mas a gente tem aqui agora uma linguagem de um convidado na tenda de um anfitrião, um convidado participando de um grande banquete. E, em certo aspecto, um banquete de honra, né, em favor daquele convidado. Então aqui a gente tem, olha, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então a expressão aqui mesa, né, é shulchan no hebraico, é da ideia de refeição comunal, ou refeição da comunhão, melhor dizendo, né? Refeição da comunhão. É onde aquele anfitrião está oferecendo a comunhão e ali a comunhão está sendo representada pela refeição, pela mesa. Quando você quer demonstrar que tem comunhão com alguém, você se assenta, né? Você se senta à mesa com aquela pessoa. É assim nos nossos relacionamentos, né? Inclusive a expressão companheiro significa comer pão com. Então, sentar-se à mesa é uma demonstração de comunhão. E aqui tem, na presença dos meus inimigos, né? A expressão aqui, a ideia aqui no hebraico, é de mostrar a diferença de posição entre o convidado e os adversários. Enquanto o convidado está participando de uma mesa de comunhão, de uma refeição de comunhão, os adversários estão do lado de fora, né? Então aqui a expressão seria assim, ó, ao contrário dos meus adversários, ao contrário dos meus opressores. Enquanto eu participo de uma refeição de comunhão, os meus adversários estão do lado de fora. Isso fala muito com a gente no sentido de quando a gente aceita a Jesus, né, que é a nossa mesa da refeição, que é o nosso pão da vida, ele nos oferece a sua comunhão. E os que não entraram nesta tenda da salvação, infelizmente ficam aí de fora, né? Mas há espaço, há lugar para todos entrarem na tenda da salvação chamada Jesus. Aqui o texto diz, unges a minha cabeça com óleo. Isso aqui, a expressão hebraica, né, é de chantar, beshem, rosh, né? Não significa a ideia de unção para um ofício. Lá no Antigo Testamento, quando a gente olha a questão do ungido, né, Mashiach, a ideia ali é ungir o profeta, ungir o sacerdote, ungir o rei, pegava lá o óleo, né, preparado para aquele ofício, né, era um óleo de azeite, e derramava, né, pegava-se o chifre de carneiro, colocava o óleo, derramava sobre a pessoa que estava sendo ungida. Aqui não é nesse sentido. Aqui é um convidado que está dentro de uma tenda. Então não é um profeta, não é um sacerdote, não é um rei. Então aqui unção não é nesse sentido de ofício, né? Profético ou sacerdotal ou real. A ideia aqui, a expressão aqui, dashon,
significa deixar gorduroso. Deixar gorduroso com óleo, né? Ba-shemen, deixar gorduroso com óleo. Então aqui é pegar aquele líquido extraído de gordura, né? E passar na cabeça da pessoa. Pessoa que está viajando pelo deserto, a cabeça fica muito... E aí ela precisa de um alívio ali. Então vem com aquela gordura e passa na cabeça. Vamos nos lembrar de um fato lá do Novo Testamento. Jesus foi na casa de uma pessoa e lá ele foi ungido nos pés. Uma mulher ungiu seus pés. E o dono da casa reclamou daquela situação e Jesus disse: quando eu entrei na sua casa, você não beijou meu rosto, você não lavou os meus pés e você também não ungiu minha cabeça. Então era algo natural dos tempos antigos, quando um convidado chegava, principalmente vindo de uma viagem cansativa, debaixo de um sol muito quente, ou quando entrava-se na casa, na tenda de uma pessoa, era-lhe oferecido gordura, né? Geralmente gordura de carneiro, para poder passar na cabeça, para deixar a cabeça ali gordurosa, né? com aquele líquido, para que houvesse um alívio. Então aqui o texto está dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ou seja, a refeição da comunhão foi oferecida, mas também foi oferecido alívio, né? Para a mente conturbada, perturbada. E é assim que acontece conosco quando a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, além da gente participar da refeição de comunhão oferecida por Jesus, que é o próprio pão da vida, ele também traz toda uma mudança de mentalidade, alivia a nossa mente. Inclusive a palavra metanoia, né? Arrependimento, mudança de mentalidade. É assim que Cristo faz conosco. Além de nos oferecer a sua refeição de comunhão, ele transforma também a nossa mente. Ele muda todo esse cenário, né? Mental, cansado das informações mundanas. Jesus vem e traz esse alívio. Aqui ele diz, né? O meu cálice transborda. A expressão hebraica aqui, né? É kossi revaiá. Kossi revaiá significa, né? Que há ali um sinal de predileção, de preferência. Então, quando diz que o cálice está transbordando, a taça enche até transbordar, aquele anfitrião está dizendo para aquele convidado: olha, você tem preferência, você é meu preferido. Jesus também, quando nos salvou, foi justamente isso que ele declarou sobre a nossa vida, né? Que nós temos agora a sua atenção, né? Nós somos os preferidos do Senhor, sua igreja, o seu povo, né? Tem toda essa ideia aqui, transportando esse salmo para o Novo Testamento. Então aqui vamos já para o último verso. Então no verso 5 a gente tem, né? Alguém que entrou numa tenda, vamos comparar essa tenda com a tenda da salvação. Nesta tenda foi oferecido para ele a refeição da comunhão, que agora essa pessoa é salva. Nessa tenda foi oferecida para aquela pessoa uma mudança de mentalidade. E também nesta tenda foi oferecido para aquela pessoa uma declaração de que agora ela tem a preferência de Deus, né? Ela é de Deus, ela pertence a Deus. Então vamos aqui para o último verso. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então vamos imaginar que aquele convidado precisa ir embora, né? E ele está ali com medo de seguir viagem, porque do lado de fora da tenda há perigos iminentes, né? Ladrões e pessoas que querem lhe fazer mal. E aí, de modo simbólico, o dono daquela tenda oferece 2 guarda-costas, 2 seguranças para aquele convidado. O nome desses 2 guarda-costas é bondade e misericórdia, né?
Então vamos imaginar, vamos analisar, melhor dizendo, essas duas palavras, bondade e misericórdia. A palavra bondade lá no hebraico é tov. A primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus é a fonte de toda bondade. Tov, lá no hebraico, né, tem duas dimensões, a dimensão ética e a dimensão estética. Na dimensão ética, significa que a pessoa deve viver de acordo com os padrões elevados. E na dimensão estética, significa que a pessoa deve ter como ênfase para a sua vida a preocupação com relação à beleza interior. Então, quando aquela pessoa precisa sair daquela tenda, né, ela tem que entender isso. Deus é a fonte de toda bondade. Então, ele disponibiliza para aquela pessoa duas vertentes dentro da sua bondade que ele exige daquela pessoa que acaba de experimentar da bondade de Deus. Que aquela pessoa viva de acordo com os padrões éticos elevados estabelecidos por Deus e que aquela pessoa se preocupe com a beleza interior, né? Com aquilo que ele tem que preservar dentro de si. Ele, como um vaso de barro, um vaso de honra, deve ter dentro de si grandes tesouros escondidos, né, guardados. Então, quando está dizendo que aquela pessoa tem sobre si a bondade, ela está dizendo, esse texto está dizendo que aquela pessoa tem sobre si agora a disponibilidade de Deus para a sua vida, para que ele possa viver de acordo com a vontade de Deus, padrões elevados, e para que exale, né, saia de dentro dele coisas maravilhosas da parte do Senhor, haja vista que aquela pessoa está cheia de Deus. Misericórdia, né, seria aí de modo simbólico aí a segunda segurança que ia acompanhar aquele viajante. Então, misericórdia aqui, a palavra lá no hebraico é a palavra hesed, que tem a ver com fidelidade, tem a ver com o amor da aliança, o amor leal. Então, se a gente transportar isso para o pensamento cristão, o crente ele tem sobre si a condição de ter padrões morais elevados e tem condições de tirar de dentro de si coisas excelentes, porque ele observa a aliança que ele fez com Jesus, a chamada nova aliança. Então, esse amor da nova aliança disponível para o crente constrange o crente a exercer toda a bondade aqui citada no verso de número 6. Aqui a gente tem aqui agora um dilema de tradução, onde o texto está dizendo assim, né? E habitarei. Então a palavra habitar, em outras versões, está retornar. Então retornar é diferente de habitar. Há uma dificuldade aqui de tradução, haja vista que o hebraico antigo não tem vogais, apenas consoantes, e as palavras eram escritas muito próximas umas das outras, para aproveitar o material de escrita, que era muito caro, né? Que antigamente era o papiro e depois passou a ser o pergaminho mais caro que o papiro. Então não se sabe ao certo se a palavra no hebraico é a palavra yashav, habitar, ou se é a palavra chave, voltar, retornar. Por isso que algumas Bíblias está habitar e algumas Bíblias está voltar. Mas isso não tem prejuízo dentro do contexto do verso de número 6. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: habitarei na casa do Senhor. Ou, conforme outras versões, retornarei à casa do Senhor, né? Então, vamos imaginar que aqui é habitar na casa do Senhor, né? No Bevet Adonai, na casa do Senhor. Então, se for habitar na casa do Senhor, já está no estado de glória. Se for retornar à casa do Senhor, simbolicamente,
é aquele crente que está ainda no mundo precisando retornar, né, naquilo que é mais próximo da habitação celeste, que é o viver a comunhão entre os santos e estar na igreja. Então, quando está dizendo, né, na casa do Senhor, vai depender se o verbo ali é habitar ou é voltar. Se for habitar, é no sentido de estar na casa do Senhor para todo sempre. Se for retornar, é no sentido de estar na casa do Senhor por longos dias. Então, não há nenhum prejuízo aqui de ordem contextual, mesmo que não saibamos ao certo se é habitar ou se é voltar. O certo é que, quando a pessoa é alcançada por Deus e ela recebe, né, da parte de Deus essa refeição de comunhão, ela recebe da parte de Deus aquele alívio para a sua cabeça, onde está toda uma mudança de mentalidade a partir dali. O cálice dela transborda. Deus está dizendo, olha, você agora é o meu preferido, é menino dos meus olhos, né? Quando ele começa a receber toda a fonte de bondade para que ele possa viver padrões éticos elevados, que ele possa então extrair, né, de dentro de si coisas excelentes para oferecer a outrem, quando ele entende, né, que ele deve viver tudo isso por causa do amor da aliança, ele tem um desejo de estar sempre na casa do Senhor, aqui na terra falando, né? E com aquela expectativa de morar para sempre com o Senhor, de viver na glória celestial. Então, quer seja habitar ou quer seja voltar, não há nenhum prejuízo aqui contextual. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, né? Na nossa próxima EBT, vamos estudar a lição de número 4, onde vamos falar sobre buscando conhecer os caminhos do Senhor. E vamos discutir os seguintes assuntos: um salmo acróstico e a oração de Davi, o desejo e o reconhecimento do salmista e conhecendo os caminhos do Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida. Quero fazer aqui uma breve oração para abençoar a sua família, e já vamos terminar logo após a oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoe, Senhor Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo essa live ou vai assistir o vídeo depois, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar essas vidas com suas respectivas famílias. Traz, Senhor Deus, sobre elas aquela confiança de que elas servem um Deus poderoso, um Deus que se apresenta aqui no Salmo 23 como o Supremo Pastor, que se apresenta aqui no Salmo 23 também nos últimos versos como o Supremo Anfitrião. Pai, no nome de Jesus, abençoe, Senhor Deus, as vidas dos nossos irmãos e derrama sobre eles, ó Pai, a sua bênção. Amém. Meus amados, muito obrigado pela audiência aqui de vocês. Compartilhem essa live se possível for. E domingo nós teremos o retorno aos cultos, né? Seguindo aí todos os cuidados de acordo com o decreto governamental. Aqui em Goiânia nós vamos ter apenas o domingo, né, disponível para a realização de cultos, pelo menos por enquanto. E domingo estaremos juntos presencialmente, com todos os devidos cuidados, seguindo ali as normativas conforme orientado. Deixa eu convidar uma pessoa para entrar aqui para vocês verem ela. Vem cá, meu amor, para o povo te ver. Olha aí, meu bem, ó. Oi, gente. Eu falei para ela, ao terminar a live, eu vou te chamar para aparecer lá. Aí ela falou assim, não, eu falei, não, você vai aparecer para o povo te ver. Deus abençoe, viu, meu amor, pelo apoio que você tem me dado, pelo apoio que você tem dado para a nossa igreja, né? Com toda essa elegância, né? Essa fineza sua, né? Pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida e que já estamos juntos aí desde a época do namoro até agora, né? Mais de 30 anos, né? Então é muito tempo de convivência, né? Eu vejo muitas pessoas discutindo aí sobre questão de quarentena, dificuldade de estar junto, né?
Ah, que muito difícil, né? Eu vejo como um privilégio, né? Estar junto com a minha esposa, poder desfrutar da presença dela. Tá? Quer falar alguma coisa, minha linda, antes da gente encerrar? Domingo, mataremos a saudade. Maravilha. Ah, isso aqui tá difícil fazer. De um pouquinho, né? Dos irmãos, que não vai poder ir todo mundo, né? Mas estamos aí, irmãos. Firme e forte. Deus abençoe, viu, meus irmãos? A paz do Senhor, muito obrigado.